Pensou alguma vez como é que algumas pessoas, mesmo com a idade a avançar, conseguem manter as suas casas impecáveis, sem parecerem exaustas ou assoberbadas? Sente-se por vezes frustrado. A olhar para uma tarefa de limpeza e a pensar, já não tenho a mesma energia de antes. A verdade é que, à medida que envelhecemos, o corpo muda, e o que antes era fácil, como agachar para limpar um rodapé ou esticar-se para tirar o pó do alto, torna-se mais desafiador. A casa parece ficar suja mais depressa. E a ideia de uma limpeza profunda pode ser assustadora, deixando-nos com a sensação de que nunca vamos conseguir ter o lar que sempre desejamos, um refúgio limpo, organizado e acolhedor. Mas e se eu lhe dissesse que existe um segredo? Um conjunto de hábitos simples, diários, que muitos idosos já aplicam para manter os seus espaços brilhantes, sem o esforço esmagador. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de estratégias inteligentes que transformam a limpeza numa parte leve e natural do seu dia. Em vez de uma tarefa gigante, neste vídeo, vamos desvendar 6 desses hábitos diários que qualquer pessoa, independentemente da idade ou do nível de energia, pode adotar para manter uma casa impecável e acolhedora. São pequenas mudanças que fazem uma enorme diferença na sua qualidade de vida e na sua paz de espírito. Fique até ao fim, porque há algo que o vai surpreender e mudar a sua perspectiva sobre a limpeza para sempre. Vamos então mergulhar no nosso primeiro e mais transformador hábito. Este é o alicerce de tudo e, acredite, vai mudar a sua rotina de limpeza para sempre. Chamo-lhe a varridela diária de 15 minutos. Parece simples, não é? E é, mas a sua eficácia é surpreendente. A ideia central aqui é que a sujeira e a desorganização não se acumulem até se tornarem montanhas intransponíveis. Pense na sujidade como neve a cair se a varrer um pouco a cada dia. Nunca terá uma avalanche para lidar. Imagine que acorda de manhã, tomou o seu pequeno almoço, leu o jornal ou conversou um pouco. Em vez de se sentar e deixar a casa respirar, as migalhas ou os objetos fora do lugar. Reserve 15 minutos, e apenas 15 minutos, para uma varredela rápida. Não é uma limpeza profunda. Não é para mover móveis ou esfregar o chão de joelhos. É para as pequenas coisas. Por exemplo, depois do pequeno almoço, pegue numa flanela e limpe a bancada da cozinha. Guarde os pratos no lava-loiças ou na máquina. E limpe a mesa. Depois, passe rapidamente pela sala. Arrume as almofadas no sofá. Dobre a manta. Leve a correspondência para o sítio certo. Talvez apanhe um ou outro objeto que esteja fora do lugar e o leve de volta para onde pertence. No quarto, puxe a colcha. Organize os livros da mesa de cabeceira. A chave é a consistência e a temporização. Defina um temporizador no seu telemóvel para 15 minutos, quando o alarme tocar. Pare. Mesmo que não tenha terminado tudo o que queria, isto é crucial, porque evita que a tarefa se torne avassaladora e que você se sinta cansado. É uma dose pequena e manejável de esforço que evita que a sujidade se torne visível e opressora. Pense nisto como uma higiene diária da casa, tal como escovamos os dentes todos os dias. Se não o fizermos, as coisas ficariam muito piores muito rapidamente. Certo? Este hábito é poderoso porque combate a procrastinação e a sensação de ter que limpar a casa inteira. Em vez disso, a limpeza torna-se uma série de mini-tarefas que mal se nota. Começa a perceber que os pequenos gestos, feitos diariamente, evitam que o grande monstro da limpeza apareça. Por exemplo, sabe aquela sensação de quando abre a porta e vê a casa arrumada? Mesmo que não a tenha limpado a fundo. Essa é a magia dos 15 minutos. É uma sensação de controlo e de bem-estar.
Muitas pessoas com mais de 60 anos descobrem que a energia já não é a mesma de antes. Uma sessão de limpeza intensiva pode deixá-las exaustas, com dores musculares e até desanimadas. Este método dos 15 minutos evita tudo isso. É feito a um ritmo que permite manter a vitalidade, sem sobrecarregar o corpo. Pode até dividir esses 15 minutos ao longo do dia, se preferir 5 minutos de manhã, 5 ao almoço, 5 à noite. O importante é que haja essa atenção constante e leve. Não é uma corrida, é uma caminhada diária suave em direção a um lar mais limpo. Um exemplo prático. Se tem um animal de estimação, aqueles pelos que se acumulam no chão podem ser um problema, em vez de esperar para aspirar a casa toda no fim de semana. Uma passagem rápida com uma vassoura ou um aspirador de mão. Os pequenos são maravilhosos. Durante estes 15 minutos diários pode resolver grande parte do problema. Se gosta de cozinhar, e há sempre umas migalhas ou salpicos. Limpar logo após usar a bancada evita que a sujidade se fixe e se torne mais difícil de remover. Pense na bancada da cozinha, que usamos várias vezes ao dia. Um pano úmido passado depois de cada utilização é um hábito de segundos que evita a acumulação de restos de alimentos e sujidade. Da mesma forma, no casa de banho, passar um pano na sanita ou no lavatório depois de o usar, ou secar a banheira após o duche. Leva apenas alguns momentos e evita a acumulação de calcário e sujidade. Este hábito não se limita apenas à cozinha ou à sala. Aplique-o onde sentir que a sujidade se acumula mais rapidamente. Pode ser no hall de entrada, onde os sapatos e casacos tendem a criar desordem, ou na casa de banho, que precisa de atenção constante. O objetivo é interceptar a desordem e a sujidade antes que se enraizem. E o melhor de tudo é que, ao fazer isto regularmente, a sua casa estará sempre apresentável, o que é ótimo para quando recebe visitas inesperadas, ou simplesmente para o seu próprio prazer e conforto. Já não terá aquela sensação de vergonha ou estresse quando alguém toca a campainha. Estará sempre pronto. Agora que desvendamos o poder da varredela diária de 15 minutos, que é a base para um lar sempre arrumado, vamos aprofundar um pouco mais a forma como podemos otimizar o nosso esforço. Porque manter a casa limpa não é só uma questão de tempo, mas também de inteligência. Prosseguindo com a nossa jornada para um lar impecável. O próximo hábito complementa na perfeição a varredela diária, e é uma estratégia que muitos idosos adotam com grande sucesso, o foco numa tarefa por divisão. Pense nisto muitas vezes, quando nos propomos a limpar. A nossa mente salta de uma tarefa para outra, de uma divisão para outra. Começamos a tirar o pó na sala. Depois lembramo-nos que os panos de cozinha estão sujos. E acabamos por estar a meio de 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo, sem terminar nenhuma. Isto não só é ineficiente, como é exaustivo. A ideia é simples quando entrar numa divisão com a intenção de fazer alguma coisa de limpeza. Foque-se apenas numa tarefa específica nessa divisão. Por exemplo, se for para a casa de banho, o seu objetivo pode ser apenas limpar o lavatório e o espelho. Não se preocupe em esfregar o chão, limpar a sanita ou organizar os armários. Apenas o lavatório e o espelho. Termine essa tarefa e só depois decida se tem energia ou tempo para mais alguma coisa. Esta abordagem evita a sobrecarga e dá-lhe uma sensação de conclusão. Mesmo que seja uma pequena tarefa. Imagine que a sua casa tem várias casas de banho. Em vez de limpar todas as casas de banho num só dia, talvez decida que na segunda-feira vai limpar o lavatório e o espelho da casa de banho principal. Na terça-feira, faz o mesmo na casa de banho de serviço. E assim sucessivamente. Ao final da semana, todas as casas de banho receberam a sua atenção.
mas sem quebrar as suas costas num só dia. Esta é uma forma inteligente de distribuir o esforço ao longo da semana, garantindo que tudo é cuidado, mas sem o estresse de um dia de limpeza exaustivo. Um exemplo prático é a cozinha. É uma divisão que acumula muita atividade, em vez de tentar limpar toda a cozinha de uma vez. Talvez num dia se dedique apenas a limpar a parte exterior dos armários e puxadores. Noutro dia, foca-se em limpar o fogão. E noutro, a bancada de trabalho e o lava-loiças, ao dividir as grandes tarefas de uma divisão em pequenas porções. Torna-se muito mais fácil gerir a energia e o tempo. Esta metodologia é especialmente útil para tarefas que podem ser fisicamente exigentes, como aspirar. Em vez de aspirar a casa toda, pode aspirar apenas a sala de estar num dia, o quarto noutro, e assim por diante, desta forma. O trabalho é distribuído e a sensação de tarefa gigante desaparece. Isto leva-nos ao nosso terceiro hábito, que se encaixa perfeitamente com os anteriores, limpar enquanto usa, ou clean as you go. Este é um princípio de ouro que muitos chefes profissionais utilizam nas suas cozinhas para manter a ordem e a higiene. E é igualmente eficaz em casa. A ideia é muito simples à medida que utiliza algo ou faz algo. Limpe imediatamente a pequena sujidade ou arrume o objeto. Pense na cozinha. Novamente. Acabou de cortar legumes e há restos de cascas na bancada. Em vez de os deixar ali até ao fim da refeição, varra-os imediatamente para o lixo. Derramou um pouco de café? Limpe-o na hora, antes que seque e se torne uma mancha pegajosa. Acabou de usar uma panela enxague-a rapidamente e coloque-a no lava-loiças ou na máquina, em vez de a deixar na bancada a secar e a acumular sujidade, no casa de banho. Depois de usar a pasta de dentes, limpe qualquer vestígio que possa ter ficado no lavatório, ou depois de um banho. Passe um pano rápido nas paredes do chuveiro para evitar a acumulação de sabão e calcário. Este hábito é transformador porque evita que pequenas sujidades se tornem grandes problemas. A verdade é que limpar uma pequena mancha fresca leva segundos. Limpar uma mancha seca e incrustada pode levar minutos de esforço e, por vezes, produtos de limpeza mais fortes, ao incorporar este hábito no seu dia a dia. A sujidade nem sequer tem tempo para se instalar. É um fluxo contínuo de pequenas ações que mantém a sua casa num estado de limpeza constante, sem a necessidade de sessões de limpeza exaustivas. É sobre a proatividade, e não a reatividade, em vez de reagir a uma casa suja. Está a ser proativo na manutenção da sua limpeza. E a melhor parte é que estas ações são tão pequenas e rápidas que se tornam quase inconscientes. São incorporadas naturalmente na sua rotina diária. É como deixar a toalha no toalheiro depois de a usar, em vez de a que atirar para o chão. São pequenos gestos que, somados, fazem uma diferença brutal na ordem e limpeza da casa. E agora, para o quarto hábito, que é muitas vezes subestimado, mas crucial para tornar a limpeza mais fácil e menos dolorosa, a acessibilidade das ferramentas certas. Imagine tentar aparafusar algo sem a chave de fenda certa, ou tentar cortar algo sem uma boa faca. É frustrante e ineficaz, certo? O mesmo se aplica à limpeza. Ter as ferramentas de limpeza certas e acessíveis pode fazer toda a diferença. Muitas pessoas guardam todos os seus produtos de limpeza debaixo do lava-loiças da cozinha, ou num armário distante na lavandaria. Isto significa que, para cada pequena limpeza, precisa de ir buscar o balde, o esfregão, o detergente, etc. E isso é um obstáculo. Se a limpeza parece um projeto logístico, é menos provável que a faça.
O segredo aqui é ter kits de limpeza pequenos e acessíveis em cada área da casa onde são mais necessários. Por exemplo, na casa de banho. Tenha um pequeno cesto com um spray multiusos, alguns panos de microfibra e uma escova de sanita, assim, quando precisar de limpar o lavatório ou a sanita. Não precisa de ir buscar nada. Está tudo ali, à mão, na cozinha. Tenha um spray desengordurante e um pano perto do fogão. Para o chão, um aspirador sem fios e leve é uma bênção. Esqueça os aspiradores pesados e complicados de montar. Os modelos mais recentes são leves, fáceis de usar e perfeitos para aquelas varredelas rápidas diárias. Invista em ferramentas que tornem a limpeza menos um fardo físico. Pense em escovas com cabos longos para alcançar locais altos ou baixos sem ter de se curvar ou esticar demasiado. Um bom esfregão com balde de torção que não exija que se agache é inestimável. Panos de microfibra de boa qualidade limpam e absorvem melhor, reduzindo o esforço. Quanto menos se tiver de forçar o corpo, mais provável será que faça a limpeza. Não se trata de gastar uma fortuna, mas de escolher bem e de ter o que precisa onde precisa. Este hábito não só torna a limpeza fisicamente mais fácil, como também a torna psicologicamente menos intimidante. Não há desculpas de "não tenho o produto certo" ou "é muito trabalho ir buscar". Tudo está pronto para usar, o que encoraja as pequenas ações diárias. Pense em como seria mais fácil se o aspirador de mão estivesse sempre carregado e à vista, pronto para apanhar as migalhas depois da torrada, em vez de estar escondido no armário, descarregado. Esta acessibilidade é um game changer. Agora que já exploramos o foco numa tarefa por divisão, a limpeza contínua e a importância de ter as ferramentas certas à mão, estamos a construir uma base sólida para manter a sua casa impecável. Mas ainda temos mais 2 hábitos cruciais que vão levá-lo ao próximo nível de gestão do seu lar. E o último deles é a chave para o segredo que mencionei no início. Continuando com os nossos hábitos para uma casa sempre limpa e organizada, chegamos ao 5º, que é a visão semanal do conjunto. Enquanto os primeiros hábitos se focam nas pequenas ações diárias para evitar o acumular de sujidade, este 5º hábito é sobre uma revisão um pouco mais abrangente, mas sem ser esmagadora. Feita uma vez por semana, não se trata de uma limpeza profunda, mas de uma passagem de revista rápida para garantir que nada está a ser negligenciado. Escolha um dia da semana, talvez um sábado de manhã ou uma tarde de domingo, em que tenha cerca de 30 a 60 minutos de tempo livre. Durante este período, em vez de se focar em limpar uma área específica, olhe para a sua casa como um todo. Pergunte a si mesmo: há alguma área que está a precisar de um pouco mais de atenção esta semana? Talvez seja o chão da sala que precisa de uma aspiração mais completa, ou as casas de banho que poderiam beneficiar de uma desinfecção mais profunda. Talvez seja a altura de esvaziar os caixotes do lixo ou de mudar a roupa de cama. Este hábito é importante porque, mesmo com as limpezas diárias, há coisas que precisam de um pouco mais de cuidado de vez em quando. A visão semanal permite-lhe abordar essas tarefas de forma organizada, em vez de esperar que se tornem um problema. Por exemplo, se tem animais de estimação, aspirar os estofos do sofá uma vez por semana pode fazer uma grande diferença, se costuma cozinhar muito. Uma limpeza mais detalhada do fogão e do forno pode ser necessária semanalmente. A chave é não tentar fazer tudo numa só sessão, se o seu objetivo for limpar a casa toda neste período. Vai sentir-se sobrecarregado? Em vez disso, escolha 2 ou 3 tarefas maiores que precisam de ser feitas naquela semana e foque-se nelas. Por exemplo,
Esta semana vou aspirar todos os tapetes e limpar a cozinha mais a fundo. Na próxima semana, poderei focar-me nos casas de banho e em organizar a despensa. Ao rodar estas tarefas, garante que tudo recebe atenção sem que o esforço seja excessivo num único dia. Pense nisto como a manutenção preventiva do seu lar. É como levar o carro à revisão de tempos a tempos. Mesmo que pareça estar tudo bem, pequenas intervenções regulares evitam grandes avarias. Da mesma forma, uma inspeção semanal da sua casa e a abordagem de algumas tarefas maiores impedem que a sujidade e a desorganização se acumulem ao ponto de se tornarem esmagadoras. Dá-lhe a paz de espírito de saber que, embora esteja a fazer pequenas coisas diariamente, também está a cuidar dos aspectos maiores da limpeza e organização, mantendo a sua casa sempre num estado de pronta a receber. E, finalmente, chegamos ao sexto e talvez mais libertador hábito, que é a arte de deixar ir. Este é o segredo que o vai surpreender e mudar a sua perspectiva sobre a limpeza e a vida. Muitas vezes, a razão pela qual as nossas casas parecem desarrumadas, mesmo depois de limparmos, é a quantidade de coisas que acumulamos, objetos desnecessários, papéis antigos, roupas que já não usamos, presentes que nunca gostamos. Tudo isto ocupa espaço, acumula pó e torna a limpeza uma batalha constante contra o excesso. O hábito de deixar ir não é sobre minimalismo radical, mas sobre ser intencional com o que traz para sua casa e com o que mantém. Pergunte a si mesmo para cada objeto: eu amo isto, eu uso isto. Acrescenta valor à minha vida? Se a resposta for não, ou se for algo que está apenas a ocupar espaço e a acumular pó, então talvez seja hora de o deixar ir. Isto pode significar doá-lo, vendê-lo, reciclá-lo ou simplesmente deitá-lo fora. Pense no alívio que sentirá ao olhar para uma superfície livre de desordem. Quando há menos coisas para mover, menos coisas para limpar, a própria tarefa de limpeza torna-se infinitamente mais rápida e fácil. É libertador. Imagine limpar uma mesa de centro com apenas 1 ou 2 objetos decorativos bonitos, em comparação com uma mesa cheia de revistas antigas, telecomandos de que já não precisa, e pilhas de papéis. A diferença no tempo e no esforço é enorme. Este hábito é transformador porque ataca a raiz do problema da desordem. Não é apenas sobre limpar a sujidade, mas sobre prevenir a desordem em primeiro lugar. E a desordem, a acumulação de coisas, é uma das maiores causas de estresse visual e mental nas nossas casas. Quando o seu espaço está organizado e tem apenas o que realmente usa e ama, a limpeza torna-se uma brisa. Você não está a limpar a desordem. Está a manter um espaço que já está arrumado. Muitas vezes, temos uma ligação emocional a objetos, mas é importante lembrar que uma memória ou um sentimento não está ligado a um objeto físico. Podemos valorizar as memórias sem que elas ocupem espaço físico. Comece pequeno, talvez um armário, uma gaveta, ou apenas uma prateleira. Quando vir o impacto positivo de libertar espaço, vai querer continuar. Este processo é contínuo. Não é algo que se faz uma vez e se esquece, à medida que novas coisas entram na sua vida. É preciso continuar a rever e a deixar ir o que já não serve. Ao adotar a arte de deixar ir, não só simplifica a sua rotina de limpeza, como também cria um ambiente mais calmo, mais organizado e mais convidativo. É um ato de autocuidado, de criar um santuário para si mesmo, onde a energia flui livremente e onde pode relaxar verdadeiramente. Então, aí tem 6 hábitos simples, mas incrivelmente eficazes, que idosos em todo o mundo usam para manter as suas casas impecáveis.
Sem estresse ou exaustão, começamos com a varredela diária de 15 minutos, a fundação que impede a acumulação de sujidade. Depois, exploramos o foco numa tarefa por divisão, para não se sentir sobrecarregado, e a mentalidade de limpar enquanto usa, que evita que pequenas sujidades se tornem grandes problemas. Vimos também a importância de ter as ferramentas certas e acessíveis, tornando a limpeza fisicamente mais fácil. E terminamos com a visão semanal do conjunto, para um controlo mais abrangente, e a libertadora arte de deixar ir, que simplifica a sua vida ao reduzir a desordem. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença na sua casa, na sua saúde e na sua felicidade. Não precisa de ser perfeito, apenas consistente. Comece com 1 ou 2 destes hábitos e, quando se sentir confortável, adicione mais. O importante é dar o primeiro passo. Agora, eu adoraria saber de si. Qual destes hábitos lhe parece mais útil? Tem algum hábito secreto de limpeza que gostaria de partilhar com a nossa comunidade? Deixe o seu comentário abaixo. Adoramos ler as suas dicas e experiências. E se este vídeo o ajudou a sentir-se mais confiante e capaz de manter a sua casa limpa, por favor, deixe o seu gosto e subscreva o canal para mais dicas úteis e inspiradoras como esta. A sua casa é o seu santuário e merece ser um lugar de paz e conforto. Continue a viver a sua melhor vida, a cada idade, num lar que o faça sorrir